Hi there, my friend. Welcome to our video. I would like to invite you to stay watching using YouTube's subtitle in your own language. Let's go for it. Relax and have a nice time now. Bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo aqui, eu queria estar mostrando como é que eu faço uma adaptação do gimbal, aquele H3 3D, que foi criado para o Phantom 2, como é que eu faço uma adaptação para a utilização dele no nosso Cima X8, que é esse projeto que está rolando aí também no canal em paralelo. Então eu fiz uma pesquisa no Thingiverse, né, com o nome completo aqui do gimbal, que é esse Zenmuse H3 3D da DJI, e surgiram algumas respostas aqui à busca. Dessas aqui, eu vi que a mais adequada seria esta aqui, ó, porque é o H3 3D. Essa aqui já fala de um outro 48 Dumping, parece muito similar a essas duas, mas eu acabei escolhendo essa, que é desse camarada aqui que criou, já tem tido um bom resultado. O que eu fiz então? Eu baixei, né, o arquivo, ele veio zipado, eu descompactei, abri aqui na pasta e peguei o arquivo, então, que é esse aqui, ó. Aqui no meu computador, como eu estou com o 123D Design instalado, ele já associa a terminação STL com o programa. Só que eu descobri uma coisa, esse arquivo que foi gerado, ele não lida muito bem, a princípio, com o 123 Design. Então o que eu tive que fazer em primeiro lugar? Eu tive que vir aqui e abrir ele, ó, com esse Builder. E aí, a partir do Builder, eu não fiz nada, simplesmente eu fiz uma salvar como. Eu coloquei para salvar como STL e criei um arquivo, olha lá, Gimbal Base, já dentro da minha pasta Phantom 2 Cima X8, para poder trabalhar com 23D Design. Eu estava tendo alguns problemas para trabalhar diretamente com o arquivo que eu baixei, ele estava com algumas distorções dentro do 23 Design, então eu fiz esse subterfúgio aí para conseguir ver se eu limpo o arquivo de qualquer impureza, de qualquer incompatibilidade que ele tivesse. E dessa maneira funcionou. Então, o que eu fiz? Naturalmente, voltei aqui, ó, fui lá na minha pasta do Phantom 2 e agora sim eu abro ele com um 123D Design, que é o programa aí que eu escolhi para estar fazendo a edição desses meus objetos 3D. Eu venho aqui, uso o Shift D para centralizar a peça, venho aqui no Fit para poder ter uma visão boa dela. Eu gosto de um ângulo um pouquinho mais elevado, ó. E essa é a peça que eu baixei, que já foi criada pelo colega lá. E é essa peça que eu vou trabalhar para adaptar para o meu Cima X8. Aí no canal tem aí alguns vídeos que falam a respeito no suporte anti-vibratório que eu criei. Inclusive, vou até fazer uma propaganda, ó. No canal nosso lá da High Wi-Fi, no Thingiverse, eu tenho aqui, ó, que seria esse projeto para o anti-vibração, para uma câmera tipo GoPro, né, utilizar no Cima. Foi uma adaptação que eu fiz também a partir de um outro projeto. Agora deu um resultado bacana. E eu tenho aqui, ó, esse tipo de suporte, de encaixe, que é utilizado na base do Cima, por baixo do Cima X8, esse é o tipo de encaixe que ele usa.
Eu poderia fazer aquele tipo de encaixe como está aqui, com parafuso? Poderia. Poderia fazer uma furação embaixo lá do cima para encaixar isso aqui? Poderia. Poderia fazer um furo na carcaça do cima? Poderia. Só que eu decidi tentar fazer essa adaptação, porque eu, apesar de saber que tem esse problema aqui, ó, que é justamente a parte do motor, do eixo do IA, porque esse H3 3D, esse 3D vem de 3 eixos. É um gimbal que tem os 3 eixos, tem os 3 motores. E esse motor que faz justamente o IA, que é esse movimento, como se fosse o movimento da bússola, né, na horizontal, o motor dele, ele é proeminente para a parte superior. Essa peça aqui está de cabeça para baixo, né? Que eles já fizeram justamente esse pescocinho para dar mais um espaço a mais ainda, para poder livrar, né, a altura do motor. E além disso ainda tem que fazer um furo na carcaça do drone, no corpo do drone, para o motor entrar um pouco ainda no corpo do drone, que é para poder livrar a altura do motor. Então é isso que nós vamos enfrentar aqui com esse projeto. É fazer uma adaptação para o cima, que não tenha que cortar a carcaça, que possa usar aquele suporte que eu mostrei, e ao mesmo tempo acomode então o motor, né? Não vai poder ficar raspando, coisa do gênero. Então provavelmente ele vai ser um suporte que vai ficar um pouquinho alto, para poder dar a altura do motor, tá? Então é isso que eu quero mostrar nesse vídeo, a criação, né, desse objeto para ser impresso depois na nossa Tronx X1. Também tem aí no canal uma série dessa Tronx, desde a montagem, algumas peças que eu já criei nela. Se você tiver interesse, você pode dar uma olhada. E é isso que eu quero mostrar então nesse canal. Eu vou agora partir para eu vou fazer um time-lapse, né, da edição dessa peça, que é a minha peça básica. Eu poderia partir das medidas, mas como eu já tenho esse objeto, então eu vou aproveitar as medidas que estão aqui, que a pessoa que criou já fez uma medição, né, já colocou no projeto. Eu vou, a partir daqui, então, fazer a adaptação para esse nosso suporte para o gimbal Zenmuse H3 3D. Tá bom? Fica com a gente aqui. No final eu volto então para comentar um pouquinho o resultado, provavelmente já com a impressão feita na impressora 3D, para mostrar a peça e ver ela então como que ela vai funcionar no drone, no nosso Cima X8. Tá bom? Fica com a gente aí então. Então, aí eu passo agora para a edição da peça, né? Eu estou passando rápido aí, em time-lapse, ou fast motion. É aquele processo que eu costumo fazer, mais intuitivo. Eu vou trabalhando com sólidos e vou moldando na medida que eu vou sentindo a necessidade. É uma coisa meio intuitiva, eu vou criando os sólidos, fazendo aquela intersecção e a subtração dos sólidos para poder chegar naquilo que eu quero. O meu objetivo aí agora é criar uma peça nova, limpa, sem aqueles furinhos do parafuso, mas mantendo o design original, até por uma questão de identidade, né, do design da peça original. Então eu quero manter a silhueta da peça, mas eliminar tudo que é desnecessário aí. Esses cilindros aí eu estou usando, na verdade eu vou limpar essa peça de baixo aí, ó. Às vezes tem que fazer visual, porque nem sempre eu consigo, através desse aplicativo do 123D Design, eu não consigo às vezes levantar as medidas através da ferramenta própria aí de medição, então às vezes eu tenho que fazer o processo visual. Então eu consegui criar esse cilindro aí num diâmetro um pouquinho maior daquele que eu quero apagar. Então eu criei ali as 4 peças, e aquelas peças de cima são para furação. Então eu trago elas para localização, com o D eu desço,
para encostar no plano. Olha lá, vou descer agora os cilindros maiores. Primeiro eu fiz uma cópia para não perder a silhueta, que pode ser que eu precise depois para centralizar a peça. Aqui também eu estou criando agora a peça que vai ser a silhueta nova. Então agora eu estou descendo os cilindros grandes, vou apagar aquele miolo, aquela sobra, vou agora criar a peça nova, vou descer os cilindros menores que são da furação e agora subtrair, pronto, a peça está pronta. É mais ou menos essa base que eu queria. Eu agora estou buscando o diâmetro desse furo central, porque agora eu vou fazer o pescocinho, eu vou fazer um aumento nessa parte que é para abrigar o motor que sobe. Como eu não vou furar nem a carcaça, né, do drone, e nem a peça na parte superior, eu não posso manter esse furo, porque eu preciso colocar aquele encaixe do cima, que é uma peça também que eu já tenho pronta. Então o que eu preciso fazer aí? Eu preciso criar esse aumento, eu preciso colocar o suporte que vai encaixar no cima numa posição acima, de maneira que eu consiga livrar a altura do motor. Então tá aí com o diâmetro com folga para o motor, né? E aí agora eu vou trazer aquela peça que é um encaixe, que é de um projeto anterior, que eu vou usar justamente para encaixar por baixo do Cima X8. Então essa peça eu vou colocar ela em cima, ó, eu vou puxar ali com o ímã, a ferramenta do ímã. Antes disso, dar uma salvadinha. Eu vou puxar ali, ó, aquela parte e vou colar ali em cima. E aí eu não consegui a edição, tá? Vou ter que fazer um outro subterfúgio. Aqui eu tive que dar uma baixadinha nessa peça para ela poder ter uma área de intersecção, um volume de intersecção com a outra. Então eu selecionei ela aqui, ó, e eu baixei ela 1.8. Opa! Não pode esquecer de clicar na direção do movimento, ó, que é esse aqui, ó. Se fosse para cima seria positivo, como é para baixo, 1.8 negativo, ó. Aí ela encaixou certinho. Aí nesse momento eu posso vir apesar que eu acho que essa tampa aqui está muito grosseira, não, mas tudo bem. Eu posso vir aqui agora e fazer o merge, que é fazer a união dessas duas peças aqui, ó. Pronto. Agora, eu tive medindo lá, eu preciso, ó, desta face aqui de baixo até essa face aqui de cima, eu preciso de 1 centímetro, são 10 milímetros justo. Então, se eu pegar aqui, ó, um cilindro desse para usar como referência e colocar a altura dele de 10 milímetros, eu vou ter o ponto certo aqui, ó. Então é só eu fazer aquela jogada, ó, de colar ele aqui. Aí eu jogo ele para baixo
Aqui seria interessante fazer uma cópia dele, ó, para poder apagar essa rebarba de cima. Você vê que é tudo sistema assim intuitivo mesmo, sem grandes preocupações, ó, bem despojado, ao contrário. Não pode esquecer que tem que clicar no Snap, objeto que eu quero mover, para onde eu quero mover. Bom, aqui então eu venho e dou Subtract, tirar desse cara aqui, esse cara aqui. Esse. Pronto. E aí agora eu consigo baixar esse aqui. Eu podia dar um Snap também. Deixa eu ver se ele não vai virar o ângulo. Mandar grudar essa face inferior aqui com essa face superior. Ah, deu certo. Aí ele está perfeitamente, essa parte de baixo dele aqui, ó, ela está a 1 centímetro da base. Eu posso fazer então a colada, merge das duas peças, pronto. E aí eu apago simplesmente essa que eu usei como base, ó, e a minha peça está ok com o furo. A única coisa que eu ainda quero fazer aqui, que eu acho que é interessante, é remover esse miolo aqui e deixar vazado isso, até para ventilar o motor. Melhorar um pouco a ventilação do motor. E aí a minha peça vai estar pronta. Aqui é fácil, eu acho que eu consigo medir isso aqui. Se eu vier aqui com a ferramenta de medição, ó, eu pego essa distância aqui e deu exatamente 10 milímetros, que é justamente 1 centímetro. E aí eu limpo aqui e pego essa distância aqui, daqui aqui, ó, que deu 18 milímetros e meio. Aí, daquela maneira intuitiva, 18,5 por 10, qualquer altura, na verdade seria 10 por 18,5, mas não tem muito problema, é só eu vir aqui e dar uma girada de 90 graus aqui, ó. Pronto. Aí eu venho com essa e grudo aqui na base, ó. Dá só uma checada se está alinhada, mas deve estar, né? Porque eu consegui achar a base lá certinha. Aí só para garantir, eu jogo ela para baixo, mando ela descer até a base e dou o subtract aqui. Eu mando tirar dessa peça, essa aqui, e aí eu já estou com a minha peça pronta. Deu uma coisinha estranha aqui do lado. Seria um ajustezinho. Mas acho que isso aqui não vai prejudicar em nada. Não sei como é que a impressora 3D vai tratar esse detalhe. Eu não percebi antes, mas se quisesse fazer bem certinho, era só mover um pouco essa peça aqui para trás. Eliminar isso aqui. Vai dar muito trabalho, eu não vou fazer isso. Eu vou imprimir dessa forma, acho que isso aqui não vai dar nenhum tipo de problema, não. Vamos dar só uma alinhada. Salvar. Salvar aqui nesse arquivo mesmo, não tem problema.
se ele permitir, porque às vezes ele é... Às vezes tem que criar um outro. Não sei que tipo de proteção é essa, mas é bom que eu já dou o nome certo. Vou colocar aqui Zen News. Suporte cima X8. Salvar. E aí eu preciso fazer mais uma coisa, ó, que é exportar em STL. Vou dar o mesmo nome, Zen News. Suporte, já preparando para o site, né? Cima, eita, cima X8, beleza, salvar. Pronto, então aqui estamos com a peça pronta, agora eu vou passar para a impressão lá na impressora 3D e eu volto depois para mostrar o resultado.
Ficou pronta aqui a nossa peça, desse jeitinho que ela saiu da impressora 3D. Observando aqui que ela tem uma parte de suporte que foi feita, também tem um brim aqui em volta, ó. Talvez nesse caso o brim não fosse nem necessário, mas só por uma medida de garantia eu mantive o brim. Ele é muito fácil também de você destacar, ó. Você remove ele facilmente, ó lá. Ele saiu praticamente inteiro, sem problema nenhum. Tem muito pouco string, apesar que hoje deu uma esquentada no tempo, né? A temperatura subiu um pouco, embora sendo inverno. E aqui, ó, essa parte de baixo aqui já está praticamente soltando, ó, também. Que é a parte do suporte, que a gente já conhece por que, né, existe esse sistema de suporte. Quando você a impressora não tem como soltar no ar, né, uma camada, iniciar uma camada no ar, ela normalmente ela solta, né? Essa camada ela desce, porque é feito a quente, né? Como o filamento está quente, se você não tiver um suporte, ela acaba soltando. Então a ideia desse suporte é justamente ficar fácil para ser eliminado, para ser limpo. Nem parece que está muito fácil, não. Talvez seja uma coisa que ainda mereça um certo cuidado, eu tentar alterar um pouco esse tipo de suporte que eu vou estar usando. Talvez colocando um tipo de suporte um pouco menos resistente, talvez utilizando um pouco menos de material. Na verdade ele está soltando, mas não está soltando com aquela facilidade desejada, né? Olha lá, tive que imprimir algum esforço para poder soltar a parte do suporte, que é para a peça ficar totalmente limpa. Ah, mas soltou sim. Não soltou tão fácil como eu acredito que deveria, mas aparentemente ele soltou toda a parte aqui do suporte, porque é aquela camada que ele tinha que fazer ali, então ele estabeleceu o suporte. Aqui também, ó, se a gente for olhar, também existe um pequeno suporte para essa aba de fixação. Na outra peça que a gente fez também eu já mostrei. Essa parte do suporte aqui, ela é feita, está bem resistente. Talvez se a gente tentasse desformar ele mais quente, a gente teria talvez uma condição melhor, um resultado melhor na desforma do que agora. Vendo que essa chavinha de fenda ela é bem resistente, mas ele não está realmente soltando do jeito que deveria, não. Definitivamente essa parte do suporte aqui em cima dessa reentrança superior aqui não funcionou, tá? Eu tive muita dificuldade para limpar, eu tive que usar essa chavinha de fenda, eu tive que usar o estilete e ainda tive que usar
essa limazinha para poder dar o acabamento final aqui, ó. Essa lima, ela tem exatamente a espessura da ranhura, né? Ó. E eu tive que terminar o serviço com ela. Deu bastante trabalho, tá? Eu preciso melhorar isso na configuração da impressora. Mas o resultado final deu bem. O desenho tá certo, o design tá pronto, ó. Ela encaixa exatamente aqui embaixo do nosso Cima X8. Esse é o objetivo. A gente vai estar usando exatamente essas borrachas, que são as borrachas originais. Lembrando que o que a gente está fazendo é uma adaptação, substituindo essa peça aqui por essa, porque essa aqui então vai encaixar no nosso Cima X8/Phantom 2. E o que eu quero depois é testar ele também trabalhando com esse nosso gimbal, que é o gimbal H3, né, de Hero 3, que é da GoPro Hero 3, né? Ó, de 3 eixos, que seria o H3 3D. Então, o que nós vamos fazer é estar colocando, montando dessa forma aqui as borrachinhas. Dá para perceber que o desenho da nossa peça ficou perfeito, o motor está livre, aquela reentrância do motor, ó, a espessura também deu certinho. Uma vez encaixada a borracha, ó, ficou perfeitamente conjunto, e aqui o motor trabalhando livre aqui dentro. Então, se a gente vier aqui encaixar o nosso drone, a gente vai estar com ele bacanudo, funcionando certinho aqui embaixo, tá? Então, a próxima etapa, no caso aqui do nosso drone X8, vai ser a gente fazer o voo com a câmera e com o gimbal. E aqui, para efeito da nossa Tronxy X1, fica essa observação, que o que não funcionou, na verdade, foi a questão do suporte, não na parte inferior do gimbal, ou na parte inferior da peça, que funcionou muito bem, foi fácil a gente estar limpando ela aqui por dentro, mas nessa parte aqui de cima, então, ela deu um problema para limpar. Então eu posso fazer essa alteração de configuração diretamente no Repetier para que esse tipo de suporte seja alterado e eu tenha um suporte mais fácil de desformar, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Essa é a série da Tronxy X1 e essa peça foi gerada para a gente adaptar o Zenmuse H3 3D no Cima X8. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber nossas novidades e fica com a gente aí. Obrigado pela tua atenção e tenha um excelente final de dia, de tarde, de noite. Deus abençoe.